Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora. Oi, Carol. Muito boa noite para vocês, para os ouvintes e para quem nos assiste nesse dia em que a gente ficou com um olho no peixe e outro no gato, ou seja, um no IR e outro nessa história do Eduardo Bolsonaro, né? Oi, Vera. Muitos assuntos, gente. Amanhã foi intensa. E que plot twist esse, né, de Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL, que decidiu se licenciar do mandato para morar nos Estados Unidos. O Igor Cardim traz mais detalhes aqui para a gente. Oi, Igor. Oi, Débora, tudo bem? Boa noite para você, para Vera, para Carol e para os ouvintes. Pois é, o deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou nesta terça que vai se licenciar do cargo e permanecerá nos Estados Unidos. Em uma nota nas redes sociais, em um vídeo, o parlamentar afirmou que a decisão foi motivada por uma suposta perseguição política contra ele e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e apesar dele citar esse risco de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, Eduardo Bolsonaro não foi indiciado nem denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. O que há no STF é uma ação movida pelos deputados do PT Lindbergh Farias e também Reginaldo Lopes, em que eles pedem que o STF recolha ali o passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. A corte, no entanto, pediu o posicionamento da Procuradoria-Geral da República e o Procurador-Geral da República se manifestou contrário à entrega do passaporte de Eduardo Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. O PT solicitou essa apreensão, mas a corte agora então deve receber essa análise da PGR. A decisão de Eduardo Bolsonaro pegou o PL de surpresa, pelo menos é o que o partido diz, especialmente porque ele era cotado para assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Mas antes, vamos ouvir um trechinho do Eduardo Bolsonaro falando sobre a decisão de permanecer nos Estados Unidos. Da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Pois é, e aí essa decisão do deputado Eduardo Bolsonaro afeta também na distribuição das presidências das comissões. Hoje, uma longa reunião entre os líderes e o presidente da Câmara, Hugo Mota, terminou agora há pouco, inclusive lá na residência oficial. Os líderes chegaram aqui ao Congresso Nacional falando que houve ali alguns impasses na distribuição dessa presidência. O União Brasil, por exemplo, estaria favorecido nessa discussão, teria ficado com a CCJ, teria ficado também com a Comissão de Educação e estava reivindicando ainda a Comissão de Integração Nacional. Por outro lado, o PDT queria essa comissão. Também outro imbróglio envolvendo a comissão que trata dos povos indígenas, uma divisão ali entre o PL e o PSOL. Não ficou ainda definido todas as comissões, Vera, Carol e Débora, mas os deputados disseram que daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, devem retomar essa discussão, dessa vez aqui na Câmara dos Deputados, envolvendo inclusive a presidência da Comissão de Relações Exteriores, porque ficaria a cargo ali de Eduardo Bolsonaro, e aí o parlamentar indicou que a função deve ficar com o líder da oposição, o deputado Zucco, mas o partido ainda não confirmou essa mudança. O vice-líder do PT na Câmara, Rogério Correia, acionou o STF e a PGR para solicitar que algumas medidas impeçam uma possível fuga de Jair Bolsonaro, seguindo a linha do filho, no entendimento do deputado. Meninas. Muito obrigada pelas informações, Igor Cardim. Em Brasília, a manifestação do PGR foi agora à tarde, contra a apreensão do passaporte, depois de Eduardo Bolsonaro ter anunciado essa decisão. E o plot twist, né, meninas, é porque até semana passada o Eduardo estava brigando para presidir a Comissão de Relações Exteriores. E até ontem estava tudo certo que ele ia assumir.
todo mundo foi pego de surpresa, Vera? Olha, muita gente pega de surpresa, Débora. Eu apurei que o deputado Eduardo Bolsonaro discutiu essa possibilidade, que depois virou uma decisão, primeiro com o seu núcleo familiar, com a sua mulher, com o pai, Jair Bolsonaro, e com os demais integrantes da família, e depois comunicou à cúpula do PL. Havia aí uma dúvida por parte, inclusive, de investigadores dos atos golpistas, de se isso teria partido do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizer a ele, olha, não vai dar para você ocupar a presidência da Comissão de Relações Exteriores, mas a cúpula do PL nega que tenha feito esse aviso a ele, que tenha vedado a sua participação na presidência da comissão. O deputado Hugo Mota, ainda na noite de domingo, deixou claro, inclusive para o PT, que ele não ia fazer nada para barrar o Eduardo Bolsonaro na CREDEM, que é a sigla pela qual a comissão é conhecida, e que, inclusive, anunciaria hoje, terça-feira, que estava decidida essa polêmica e que ele seria empossado na presidência da comissão amanhã, mesmo dia em que o Congresso realiza um ato pela volta da democracia ali nos anos 1980. Então, ia ser tudo junto e misturado, e houve esse plot twist, como a Débora falou, com o anúncio dele de que ele usou até uma palavra forte, né, abdicando temporariamente do seu mandato de deputado federal, ele que foi o segundo deputado mais votado aqui de São Paulo, atrás apenas do Guilherme Boulos, né? Agora, Vera, até no post que você fez no seu blog, você traz várias impressões a respeito e, digamos assim, a corrente majoritária acredita que ele realmente ficou com receio de perder o passaporte, ter o passaporte confiscado e optou por sair do país. Como é que você acha que isso repercute junto ao eleitorado bolsonarista? Se consolida esse discurso de perseguição e gera empatia? Ou pode soar como uma certa covardia, lembrando que tem gente presa, né, cumprindo penas altíssimas por causa da invasão de patrimônio público, enfim, em Brasília, no 8 de janeiro. Eu acho que isso vai ser muito interessante, Carol, a gente olhar aquelas pesquisas depois de como que a internet, as redes sociais reagiram a esse tópico que tomou conta dos debates, tomou conta das conversas. Porque eu vi uma mudança ao longo do dia. Eu acho que começou como uma coisa muito dessa coisa de covarde, fujão, e aos poucos foi ganhando aderência, principalmente junto a esse eleitorado de direita, essa história de que eles são vítimas de uma perseguição e que, por isso, ele está se refugiando nos Estados Unidos em busca de justiça para ele, para a família e para o pai. Então, isso começou a colar nesse eleitorado mais bolsonarista. Mas, ainda assim, eu acho que vai sobrar um certo, né, rescaldo ali de quem vê nessa atitude uma fuga. Lá atrás, vamos lembrar, o Bolsonaro não passou o cargo para o Lula, viajou para os Estados Unidos, foi para Miami, e isso ficou uma coisa bastante estranha. Depois que vieram à tona todas as ações para tentar um golpe antes mesmo da posse, ficou presente uma impressão de que ele tinha programado sair como uma espécie de um retiro, uma fuga, e voltar caso alguma dessas tentativas de golpe desse certo. Então, eu acho que para uma parcela desses eleitores é um repeteco disso. Olha, quando o bicho pega, a família vaza, cai fora, vai se refugiar e cuidar dos seus próprios interesses. Agora, Vera, e com relação à percepção de que poderia ser a preparação de uma fuga ou de pedido de asilo político para Jair Bolsonaro em caso de condenação? Todo esse retrospecto, Débora, tanto a saída do Bolsonaro para Miami lá atrás, quanto depois aquele estranhíssimo momento em que ele se refugiou na Embaixada da Hungria, levando seu travesseiro e ficou lá por 2 dias e tal. Tudo isso sempre cria, junto inclusive aos investigadores, essa hipótese de que ele possa, em algum momento, a partir da semana que vem, que é quando ele deverá se tornar réu, tentar fugir ou tentar se refugiar de novo numa embaixada ou pedir um asilo a um governo de corte de direita. E hoje eu ouvi de fontes muito ligadas à investigação, diretamente ligadas,
que seria isso, o Eduardo Bolsonaro indo para lá para preparar o terreno, inclusive em termos de narrativa, de discurso e de amplificar esse discurso de que existe uma perseguição em curso no Brasil, para que o Jair Bolsonaro tente alguma dessas coisas. Mas também não é uma opinião unânime. De outros investigadores eu ouvi, olha, para tentar fugir não precisa fazer um estardalhaço desse que ele está fazendo. E é verdade, é até melhor você fazer as coisas na surdina e na moita e aí surpreender a todos com uma fuga. A gente já viu muita coisa espalhafatosa, estapafúrdia e meio sem nexo vinda do bolsonarismo, né? Criar esses fatos, apostar numa certa distopia faz parte do script bolsonarista para manter os corações e mentes ali muito mobilizados. Então, eu acho que todo mundo está preparado para qualquer um desses cenários, tendo em vista que o protagonista das coisas é o Jair Bolsonaro e são os seus filhos, que são muito influenciados por ele. Agora, Vera, qual você acha que é o real potencial do que o Eduardo Bolsonaro pode fazer ficando nos Estados Unidos? Não seria mais efetivo ele ocupar a presidência da Comissão de Relações Exteriores, ter o cargo, né, a caneta prerrogativa de fazer essa interlocução com autoridades de outros países, ocupando essa função? O que ele pode fazer de lá em algum tipo de retaliação contra o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes? O que a gente pode esperar? Isso também dividiu muito, inclusive, os integrantes do PL. Eu vi da cúpula do PL que não entendeu justamente por isso, ele teria esse palco, esse espaço, e dizem que, inclusive, o Valdemar Costa Neto assegurou que, caso ele mude de ideia, decida voltar, eles fazem uma troca e tiram aquele que venha a ser decidido como o novo presidente e colocam o Eduardo Bolsonaro na função. Mas é isso, eu acho que ele vai procurar ficar falando a partir dos Estados Unidos e lá ele pode falar em termos mais duros, né? Vejam que ele usou umas palavras absurdas, se referindo à Polícia Federal como Gestapo, ou ao ministro Alexandre de Moraes como um ditador. Então lá ele se sente mais à vontade para exercer essa retórica incendiária da extrema-direita do que aqui no exercício do mandato, que ele poderia ser, inclusive, questionado pelo Ministério Público, questionado pelo próprio Supremo. Do ponto de vista da efetividade do que se vem aprovar lá, moções por comitês ou por comissões do Congresso americano ou por parte do Partido Republicano, isso tem muito pouco efeito prático para dentro do Brasil. O Supremo é soberano para tomar suas decisões, os ministros por óbvio, né? A gente às vezes tem que falar coisas óbvias. Eles seguem a Constituição e a lei brasileiras e não a Constituição norte-americana. Portanto, qualquer disparidade que houvesse, mesmo em relação à primeira emenda, isso não quer dizer nada para o exercício jurisdicional do ministro Alexandre de Moraes. Ele é pleno de poderes e para exercer a sua jurisdição aqui no Brasil, sem que os Estados Unidos tenham qualquer ascendência sobre isso. Agora, Vera, voltando aqui para essa possibilidade de solicitação de asilo político nos Estados Unidos, digamos que Eduardo Bolsonaro tem ido para lá para fazer um lobby, preparar terreno. O Bolsonaro está sem passaporte. Para pedir asilo, ele não precisaria da documentação, mas ele teria que dar um jeito de chegar lá, ou chegar numa embaixada. Digamos que ele faça essa solicitação de asilo político nos Estados Unidos e que isso seja concedido. O presidente Donald Trump não teria que se explicar, porque ele está num contexto justamente de deportação de indocumentados. Exatamente. Se criaria um paradoxo e uma contradição evidentes, mas ele não tem sido muito, não tem se preocupado muito com contradições, né, Débora? Tem ficado muito claro que o regime que vigora lá é para os meus amigos e aliados tudo, para os demais o rigor, a perseguição e a lei, e novas leis e novas resoluções. Então, o regime que o Trump está instituindo nesses primeiros meses é absolutamente desigual nesse sentido e voluntariamente favorável aos seus aliados. Então, eu acho que ele nem vexaria, nem coraria diante dessa evidente contradição que você aponta. E esse timing, hein, Vera? De manhã, quando eu vi a notícia, o vídeo do Eduardo Bolsonaro, foi praticamente ao mesmo tempo, né, ali, da divulgação do projeto do governo de isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000, que é a grande cartada do governo para recuperar a popularidade, um projeto super popular que conversa justamente com a camada mais popular, né, de quem ganha até R$5.000.
Eu sempre fico na dúvida quando se trata do bolsonarismo, do que é estratégia e o que é aleatoriedade. Você acha que foi ao acaso esse timing? É esse misto constante de estratégia e aleatoriedade. Você falou isso no nosso grupo, e aí, depois que você falou, muitas outras fontes começaram a especular sobre se isso teria sido de propósito para tirar os holofotes do anúncio do governo. Acho que não, acho que ele já vinha ali conversando com as pessoas e calhou de ser, mas eu acho que, de fato, duelou em centralidade no noticiário. Vou dizer para vocês que o meu celular recebeu muito mais mensagens e eu também fui atrás de mais informações sobre isso. A gente fica preso nas distrações que o bolsonarismo cria, e isso é uma constante em relação à extrema-direita, que a gente olha para a imprensa norte-americana, muitas vezes também está prestando atenção em distrações que o Trump cria, enquanto ele está fazendo coisas importantes ali do lado. E, sim, é uma estratégia na qual a extrema-direita é muito hábil, essa de dominar o debate, dominar a conversa, pautar, inclusive, a imprensa, e aconteceu de novo num dia que para o governo era muito importante, é o nosso assunto também mais relevante do dia, que a gente vai tratar no segundo bloco aqui do Viva Voz. Muito bem, vamos falar, inclusive, da repercussão política, né? Depois desse anúncio do projeto de isenção do imposto de renda. Mas antes, a gente volta a Brasília, porque a Isa Staciarini tem mais detalhes sobre o julgamento, da primeira parte, né, do julgamento, da trama golpista, de um dos núcleos, do núcleo militar. Isa, boa noite. Débora, muito boa noite a você, a Carol, a Vera e aos ouvintes. Pois é, o presidente da primeira turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin, marcou para os dias 8 e 9 de abril esse julgamento da da denúncia do terceiro grupo dos acusados que compõem aí a tentativa de golpe de Estado. Fazem parte desse núcleo, um grupo de 12 militares que, com base na denúncia da Procuradoria-Geral da República, participaram do plano de golpe. Entre eles estão o general 4 estrelas, Estevam Teófilo, que fazia parte do alto comando do Exército, e o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que era integrante do chamado Kids Pretos, as Forças Especiais do Exército. Agora, Débora, assim como no julgamento dos denunciados do primeiro núcleo, que já está marcado para terça-feira da próxima semana, Zanin agendou 2 sessões para análise da denúncia desse terceiro núcleo, dia 8 de abril, que é uma terça-feira, e 9 de abril, que é uma quarta, dia em que as turmas não se reúnem, já que só há sessões das turmas às terças-feiras, quinzenalmente. Lembrando que a denúncia da PGR separa os 34 denunciados em 4 núcleos, e lembrando que já houve a data do julgamento do primeiro núcleo e do terceiro núcleo. Aí o ouvinte, vocês devem estar se perguntando, e o segundo núcleo, né? O Supremo Tribunal Federal ainda aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre as defesas dos integrantes do segundo núcleo, e só depois dessa resposta da PGR é que o ministro relator Alexandre de Moraes libera o julgamento da denúncia, o que não aconteceu ainda nesse segundo núcleo, desse segundo grupo, porque a PGR ainda não deu resposta sobre a defesa. Eu volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Isa Staciarini, em Brasília. Agora, Vera, esse era o núcleo justamente responsável por tentar convencer a alta cúpula das Forças Armadas a aderir ao golpe, né? Você veja que toda essa divisão que o PGR fez, ela obedece a um retrato que ele está traçando do que foram aqueles anos e meses que antecederam a posse e nos quais Jair Bolsonaro e os seus aliados estavam tentando, por diferentes canais, diferentes vias e atos, evitar primeiro a eleição do Lula, depois a sua posse, e quem teve que papel na construção daqueles atos. Então, a gente tem o núcleo de comando, que é esse que vai ser não vai ser julgado, cuja denúncia vai ser analisada no dia 25 de março, para que se tornem ou não réus, e aí, rapidamente,
e acho que isso fica claro com esse anúncio de hoje, a gente vai ter uma espécie de linha de montagem de outras análises de denúncias, de modo a que não demore muito até que todos os 34 estejam ali na condição de réus ou não, né? Alguns deles podem, eventualmente, não ter a denúncia recebida por parte da primeira turma do Supremo, mas vai ser algo rápido e sem muito intervalo, sem muita pausa para que se possa respirar. Com isso, eu acho que tem embutida também uma ideia do procurador de que todos tenham mais ou menos o mesmo tempo para a defesa. Não aconteça que um núcleo tenha a sua denúncia acolhida e depois tem o julgamento transcorrido e o outro possa ficar observando o que acontece ali para montar as suas próprias estratégias de defesa. Então, vai ser uma coisa rápida e muito encadeada. Fica evidente com essa decisão de a marcação de uma outra análise de denúncia tão perto da anterior. Break? Isso aí, então a gente faz um intervalo agora, você fica com as notícias da sua região, daqui a pouquinho, na sequência, tem o repórter CBN e depois mais Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz desta terça-feira para falar agora sobre o projeto de lei apresentado hoje pelo governo federal com muita pompa e circunstância, né, meninas? Que trata de uma promessa de campanha do presidente Lula, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E esse projeto de lei também trouxe outros detalhes. Ana Carolina Tomé nos traz agora. Boa noite, Ana Carolina, novamente. Boa noite novamente para você, Débora, Carol, Vera e os nossos ouvintes. O projeto que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 também vai beneficiar os brasileiros que recebem até R$7.000 por mês. O projeto enviado pelo governo ao Congresso prevê uma espécie de escadinha. O trabalhador que ganha de R$5.000 a R$7.000 vai pagar menos imposto. Por exemplo, quem recebe hoje R$6.000 paga cerca de R$570 de imposto. Pelo projeto, vai pagar cerca de R$400. Com a mudança, o governo diz que 10 milhões de pessoas serão beneficiadas. Para os que recebem mais de R$7.000, nada muda. É o que explica o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas. E também um desconto que vai sendo reduzido entre R$5.000 e R$7.000 para que não haja um degrau abrupto. Porque senão, imagina, alguém que ganha R$5.000 é isento e ele recebe um aumento de R$100, ele ia brigar com o chefe dele. Não, eu saí da faixa de isenção. Para não acontecer isso, nós mantemos esse benefício fiscal além dos R$5.000 e ele vai diminuindo até chegar nos R$7.000. Significa que as pessoas que ganham mais do que R$7.000 não serão prejudicadas. Não vai ter nenhum aumento para quem ganha mais do que R$7.000. A medida vai custar quase 26 bilhões de reais. Por isso, o governo propõe taxar de forma escalonada quem ganha mais de R$50.000 por mês, cerca de 140 mil pessoas. Para essas pessoas, a alíquota mínima será de 0,83%. Um empresário que ganha R$80.000 por mês terá que pagar uma alíquota de 6,4%. A alíquota sobe até chegar aos que ganham mais de R$100.000 por mês, que terão que pagar ali 10% de imposto. Volto com vocês, meninas. Obrigada, Ana Carolina. Ainda muita coisa a ser esclarecida, né, meninas? Porque é um assunto que diz respeito diretamente ao dia a dia de todos nós, ao fato da gente pagar mais ou menos imposto. E a Débora mesmo estava trazendo aqui uma questão básica e que ainda carece de mais explicações. Por exemplo, esse aumento da faixa de isenção para R$3.000 já neste ano, ele se aplica para a gente que está ali declarando imposto de renda agora e de que forma? Uma vez que o orçamento nem foi votado ainda, e, portanto, a gente não sabe como vai ficar, se as coisas vão ser aprovadas, e se o projeto em si não foi votado, portanto, tem o princípio aí da anualidade dos tributos, e a gente não sabe se é possível fazer essa mudança no ano corrente da declaração. Então, tem muita coisa ainda para ser mais bem explicada, né? E lembrando que esse projeto foi lançado lá atrás, né, Vera, daquele jeito muito atabalhoado, né, junto com o corte de gastos, gerou toda uma turbulência no mercado de uma maneira
desnecessária, né? Agora o governo faz o que tinha que fazer, envia o projeto para o Congresso de uma maneira um pouco mais detalhada, ainda há dúvidas, mas agora já está bem mais claro. E vai no sentido que me parece correto de uma justiça tributária maior, né? Faz sentido você tributar mais quem ganha mais para aliviar aqueles que ganham menos. Eu acho mas que na sua origem foi um projeto muito tumultuado politicamente, né? Eu acho que teve uma coisa bem forte ali nessa solenidade de divulgação do projeto, tal, que foi fazer a distinção entre 10 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas contra 141 mil contribuintes que podem ser, de alguma maneira, onerados. Então, isso faz ali uma proporção muito clara, inclusive para o Congresso, de quem tem a ganhar e quem tem a perder. Mas, ainda assim, ficou evidente já nessa cerimônia que vai ter alguma dificuldade de tramitação no Congresso e que eles não estão encarando tão bem a ideia de onerar uma determinada fatia de renda. Mas esse clima político e como a coisa repercutiu e qual a perspectiva dela andar, em que ritmo e com quantas mudanças, a Isa Stacianini, também direto de Brasília. Boa noite de novo, Isa. Pois é, Vera, boa noite mais uma vez. Eu comecei a apurar, ouvindo alguns líderes, e o que eles me falam é que ninguém no Congresso é contra a ampliação da isenção do imposto de renda, mas que um dos pontos que deve certamente ser alterado é qualquer trecho que impacte ali na arrecadação de estados e municípios. Por quê? Porque o dinheiro que é arrecadado pela Receita Federal, 50% vai para estados e municípios e também para o Distrito Federal. A conta é a seguinte: 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e 24,5% para o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Portanto, quem eu ouvi indica que há quase certa uma emenda para preservar os cofres dos governos estaduais e municipais. Um líder do Centrão chegou a me falar uma frase bastante emblemática. Ele diz o seguinte: ninguém é contra ampliar a faixa de isenção, mas o que não dá é o governo federal fazer festa com chapéu alheio, ou seja, indicando que estados e municípios vão ser atingidos nessa conta. Outro líder do Centrão me disse ainda que o que vai ser levado em conta pelo Congresso é se a compensação indicada pelo governo federal vai ou não ser suficiente para bancar a medida, aquele discurso lá de neutralidade fiscal. Na cerimônia mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já mandou o recado, disse que o projeto tudo indica que vai ser alterado e que não adianta justiça social sem responsabilidade fiscal. Nós estamos aqui, presidente, para dizer que o senhor terá de nós a lealdade na tramitação dessa matéria, mas sempre buscando trazer a verdade nessa relação. E o Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas. E nessa relação de lealdade, nós temos, ministro Haddad, que aqui também rememorar que o Congresso não faltou à agenda do Ministério da Fazenda em nenhum momento. E acredito que continuaremos dessa forma. Mas temos também que aqui registrar, presidente Lula, que nesse momento de lealdade, que não haverá justiça social no país se não tivermos a responsabilidade fiscal. E isso para o Congresso é muito caro. Nós temos que buscar a melhor forma para se encontrar essa neutralidade. O presidente Lula respondeu ao recado, disse que tudo que for modificado para melhor é bem-vindo, só que, ao contrário, não vai ser aceito. Quando a gente manda um processo para o Congresso Nacional, um projeto de lei ou medida provisória, eu sempre digo que o Congresso passa a ser dono do projeto e, portanto, ele tem o direito de fazer as mudanças que entenda necessário. Nesse caso, desse projeto, eu vou dizer para vocês o que eu espero. Eu espero que, se for para mudar para melhor, ótimo, para piorar, jamais. Esse é o lema que nós temos que adotar. Em relação à relatoria, nos bastidores foi cogitado o nome do vice-líder do PT, o Rubens Pereira Júnior, mas tudo indica que deve ficar com o Centrão, lembrando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou um relator à altura do texto. Eu volto com vocês. Obrigada, Isa, pelas suas informações.
tem aí duas frases que denotam uma certa arrogância, tanto uma do Lula quanto uma do Haddad, e que mostram que ainda não entenderam que tem uma dificuldade grande para o governo de articulação no Congresso. Essa ideia, mudar para melhor pode, para pior não. Melhor e pior são conceitos bem subjetivos que dependem do ponto de vista. Né, do ponto de vista de quem analisa. Pode ser melhor para o governo e pior para o Congresso, ou vice-versa. Então, é o tipo de frase que não diz muita coisa. Essa coisa, a ideia de que alguém que esteja à altura do projeto, também não se sabe se isso atenderá ao que o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai decidir. Ele vai preferir alguém que esteja mais próximo dele, para que ele possa ter ali algum controle na tramitação disso. A escolha de relatores costuma ser um dos feudos de maior poder por parte do presidente da Câmara. E dificilmente um governo de minoria, como é o governo do presidente Lula, ou seja, aquele que não tem uma maioria clara e já orgânica, consegue fazer relatores com facilidade, ainda mais em matérias divisivas como essa. Então, provavelmente a Isa tem razão, vai ser alguém do Centrão e alguém escolhido a dedo pelo próprio Hugo Mota. Então, não vai ser um projeto com tramitação tranquila. Para saber, né, se a pessoa vai pagar ou não, quanto vai pagar, para entender o funcionamento e a aplicação do imposto mínimo na vida de quem ganha mais de 50 mil reais, né, que é o outro lado da gangorra, o lado que vai ser mais onerado para que pessoas até 5 mil sejam isentas e até 7 mil paguem menos, precisa fazer todo um cálculo para saber se você já paga imposto, em que base, somar todas as suas rendas, inclusive de rendimentos, inclusive de aplicações, e ver o que já incide de imposto sobre cada uma delas. Então, é algo que vai obrigar as pessoas a fazerem cálculos, a pegarem uma calculadora e fazerem cálculos. Mas aquela dúvida que havia, eu sou assalariado, eu ganho mais de 50 mil, mas eu sou seletista, portanto, eu já pago o imposto de 27,5%, 27,5% é bem maior que 10%, então não vai incidir mais imposto sobre quem é seletista e já ganha e já paga 27,5%, por exemplo. Essa era uma dúvida que ontem o Sardenberg tinha, que ficou mais clara na apresentação do projeto. E só sobre esse... Eu sei que você vai trazer uma pergunta de ouvinte, Débora, mas só para concluir, tem essa chadeira dos estados e municípios, né, preocupados com redução de repasse. O secretário da Receita deu uma declaração sobre isso, dizendo que a expectativa é que haja um aumento de arrecadação por consumo, né, com mais dinheiro circulando na população, poderia ter um aumento na arrecadação de ICMS e ISS. Resta saber se uma coisa compensa a outra mesmo. Pois é, e esse tema vai ser discutido durante todo esse ano para valer no ano que vem, até essa semana passada, né, perguntava a Vera, mas será que esse time não está errado? Mas vai começar a valer no ano de eleição, né? Então é num time bastante correto, sim. O Alexandre pergunta o seguinte, Vera, será que não está na hora de fazer uma reforma administrativa para viabilizar a isenção dos que ganham até 5 mil, ao invés de aumentar ainda mais a tributação de outra parcela da população? Acho que a resposta está mais ou menos naqueles números que você trouxe, né? Eu não entendi quando ele fala administrativa. Ele está falando só de servidor público, é isso? Tem reforma administrativa na mesa, mas não exatamente sobre isso. Se ele está falando de reforma tributária, e aí só usou o termo errado, é isso que o governo está tentando fazer. Ele está fazendo reforma tributária em capítulos. Fez a reforma do consumo, com o imposto ali, o IVA e a unificação de todos os tributos que incidem sobre o consumo, e agora está começando uma reforma sobre o imposto de renda, com as dificuldades que a gente trouxe aqui. Eu acho que quando ele fala reforma administrativa, seria tirar esse dinheiro, essa renúncia de outro lugar que não fosse a taxação dos mais ricos. Cortar gasto, né? Cortar gasto do governo em outra área. Para compensar a isenção até 5 mil com uma reforma que fosse... Não vai dar nunca 30 bilhões ou 25 bilhões você fazer reforma administrativa, ainda mais não no mesmo exercício tributário, porque você deixa de arrecadar em um ano, e a reforma administrativa ela leva muito tempo para ir surtindo um efeito que é cumulativo. Acho que as duas coisas não se equivalem. Só se cortasse emenda parlamentar, mas esse Congresso... E aí ninguém vai aprovar. Lá tem uns 50 bi aí de emenda que tem jogo, mas...
Muito bem, meninas, a gente faz mais um intervalo agora, você fica com notícias da sua região, voltamos com mais assuntos, mais temas aqui no Viva Voz na sequência. 6h51 agora, estamos de volta com o Viva Voz e nós voltamos a Brasília. Ana Carolina Tomé agora tem mais detalhes sobre reciprocidade tarifária, pois não, Ana? Pois é, Débora, em meio ao tarifaço de Donald Trump sobre o aço e o alumínio brasileiros, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou nesta terça o PL da reciprocidade. Pela proposta, fica permitido ao governo brasileiro retalhar países com eventuais barreiras comerciais ou medidas protecionistas que afetem a competitividade de produtos nacionais no comércio internacional. O texto foi aprovado em votação simbólica e agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos e deve entrar na pauta nos próximos dias. Por ter caráter terminativo, se aprovada na CAI, o que é a tendência, vai direto para a Câmara dos Deputados sem necessidade de passar pelo plenário do Senado. O texto aprovado foi costurado pela relatora, senadora Tereza Cristina, com o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio em respostas às tarefas impostas por Trump nos Estados Unidos, que passaram a valer na última semana. A gente conversou com especialistas na área que avaliam que esse projeto, se entrar em vigor, vai resultar em um aumento de preços, principalmente do aço e do alumínio. O projeto foi apresentado em 2023, no contexto em que avançava na União Europeia e a lei antidesmatamento, que prevê a proibição da entrada de produtos na Europa, como carne e soja produzidos em áreas desmatadas de 2020 para cá. Essa medida, segundo o governo, pode afetar 15% das exportações brasileiras. A lei europeia foi aprovada no ano passado e a previsão é que entre em vigor a partir do final deste ano. Volto com você. Obrigada, Ana Carolina Tomé, pelas informações. Esse projeto, né, Vera, surge aí na esteira do tarifaço do governo americano, Donald Trump. Governo que no fim de semana, inclusive, já começou a admitir e negociar novos acordos bilaterais, né? O Trump tem feito isso. Ele vai ao limite da ameaça e depois recua eventualmente. Eu acho que vai ter de recuar ainda mais, porque vários setores da própria economia norte-americana já estão se colocando contrários a essa política de taxações. Isso já tem muitos prognósticos de inflação crescente nos Estados Unidos, de isso afetar a produção de vários bens, inclusive o setor automotivo e outros, e, portanto, muitos interesses importantes e grandes vão se colocar em curso para que ele recue e deixe de adotar. Mas o Brasil adota uma precaução, né? O Congresso está querendo dotar o governo de um mecanismo de ali realmente reagir e responder à altura caso se concretize a ameaça dele de sobretaxar produtos, inclusive o aço, o alumínio. Então, vem nesse sentido o PL da reciprocidade. Tem que passar ainda pelo plenário, por enquanto foi aprovado numa comissão, vai passar na CAI, depois plenário, e depois uma tramitação também na Câmara. Eu acho que o ritmo dessa tramitação vai ser ditado também por esse morde e assopra com que o Trump tem se comportado, né? Mas é algo que o governo não gostaria de estar tendo de fazer, não queria estar preocupado em ter de estabelecer esse tipo de coisas, mas não sobrou muita alternativa diante das ameaças que vieram dos Estados Unidos. Eu achei interessante que hoje, com o pacotão de R e essa notícia aí sobre reciprocidade, o dólar fechou no menor valor em 5 meses e o Ibovespa fechou em alta, Carol e Débora. Então, sinal de que o mercado, por hora, está aceitando bem tanto o imposto do governo, o projeto do governo sobre imposto de renda, hoje eu estou disléxica, quanto essa ideia de que o governo está ali se armando para responder, se preciso for, ao tarifaço do Trump. Agora, é interessante que a gente vive tempos estranhos, né, Vera e Débora? Enquanto Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, né, contando com o apoio do Trump, a gente vê políticos bolsonaristas com o boné do MAGA, do Make America Great Again. A bancada agro do setor produtivo, tem muitos parlamentares bolsonaristas, né? A gente viu a Tereza Cristina atuando aí,
tentando conter o impacto do tarifaço na exportação do agronegócio e de outros produtos brasileiros, né? O tarifaço imposto pelo Trump. Então, assim, é uma dicotomia difícil de entender, viu? Os roteiristas realmente estão de parabéns. Vida, né? Na vida real da economia, essas coisas custam, né? Você fazer bravata e você tentar guiar o mundo a partir da sua lente ideológica, que é, em última análise, o que o Donald Trump está tentando fazer na maior nação do mundo, isso tem um preço, isso custa, e vai custar popularidade para ele também, não tenhamos a menor dúvida sobre isso. Então, ele vai ser forçado a recuar de muitas dessas maluquices, pela própria realidade das pesquisas, que vai mostrar que a população, que sim, votou nele, o elegeu, etc., não esperava tantos cavalos de pau de uma vez só e vai começar a cobrar que ele volte para a casinha e deixe de governar os Estados Unidos e o mundo dessa maneira ali, deslocada, voluntariosa, etc. Muito bem, Wender, dá tempo de uma última coisinha aqui, ó, é rapidinho, porque a gente ontem deixou de responder um ouvinte, eu prometi para ele que nós falaríamos hoje, ele estava perguntando sobre as emendas. Bem, o ministro Flávio Dino, do STF, deu prazo de 10 dias para que Câmara e Senado expliquem a resolução que foi aprovada semana passada sobre as novas regras, né, que acabaram contrariando o que tinha determinado o ministro, e também determinou a intimação da AGU para que se manifeste sobre essa nova norma, essas novas normas também em 10 dias. Daí o João Franca perguntou o seguinte: não entendo, se a emenda parlamentar é tão boa para políticos e municípios, por que esse medo tão grande de identificar o autor? Porque a treta toda, né, meninas, é justamente porque os parlamentares não querem identificar a parte das emendas. Porque se faz muito negócio com emendas, essa é a parte ali dos que desviam recursos das emendas, mas hoje eu lembrava dessa nossa pergunta e fiz essa pergunta a um dos caciques principais do Congresso, que lida muito com essa coisa das emendas. E aí o que ele está dizendo, né, e aí sempre tem o ponto de vista de alguém que é interessado, é que nem todas as emendas são individuais. Essa é uma emenda de comissão, que então, por ser uma emenda de comissão, ela não precisaria do nome individual do parlamentar. Mas, ainda assim, as comissões farão atas, segundo ele, nas quais vão constar os nomes dos líderes e o nome do deputado ou do conjunto de deputados que fez a indicação daquelas emendas para determinado setor, para determinado lugar. Então, ele nega que eles estejam tentando manter um grau de sigilo sobre essas emendas e diz que isso vai ficar claro nessa resposta que eles vão dar ao ministro Flávio Dino, aí aquela coisa, vocês da imprensa querem ver maldade em tudo, vocês não entendem como funciona. Então, essa é a resposta ali, lado A do Congresso. O lado B é que esse sigilo ajuda ao que a gente tem visto várias denúncias, corretagem com emenda, a volta de um percentual para interessados ali ligados aos deputados e senadores e etc. Muito bom, meninas. Antes da gente encerrar, os astronautas ficaram 9 meses presos no espaço, acabaram de chegar à Terra, pousaram no mar. Felizmente, a cápsula está ali boiando. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes até sobre o resgate, mas felizmente de volta. Meninas, muito obrigada, viu? Até amanhã. A gente podia ter terminado com David Bowie, não lembrei disso, mas é isso. Ground Control to Major Tom. Tchau, gente. Claustrofóbica só de olhar, 9 meses naquela cápsula, agora boiando no mar naquela... Nossa, tá louco. Ainda bem que tem maluco pra tudo, porque eu... Beijo, Vera. Tchau, gente. Tchau.